Capítulo 9 – Terapia para o mundo. Durante séculos foram feitas tentativas para tratar várias doenças com base na compreensão ingênua e na experiência transmitida de geração para geração. Essa atividade não foi ineficiente, em muitos casos ela produziu resultados vantajosos. A substituição dessa medicina tradicional pela ciência moderna recém-criada na Europa fez com que a saúde pública se deteriorasse inicialmente. Contudo, foi somente com a ajuda da ciência moderna que muitas doenças foram vencidas, doenças contra as quais a medicina tradicional havia sido impotente. Isso ocorreu porque uma compreensão naturalista da doença e de suas causas criou uma base para sua neutralização. Em relação ao fenômeno discutido nesse trabalho, nossa situação é similar àquela produzida pela crise acima mencionada em relação à saúde das nações europeias. Nós deixamos para trás a organização socio-moral tradicional, mas ainda não elaboramos uma ciência mais valiosa, uma que poderia preencher a lacuna. Nós, portanto, necessitamos de critérios recentemente estabelecidos que possam se tornar a base para uma disciplina análoga, com uma estrutura resistente. Simultaneamente, isso atenderia a uma necessidade premente no mundo de hoje. De acordo com a compreensão contemporânea, o tratamento efetivo de uma doença se torna possível uma vez que tenhamos aprendido sua essência, seus fatores etiológicos, suas propriedades e seu curso patodinâmico dentro dos organismos que apresentam propriedades biológicas desiguais. Uma vez que tal conhecimento está disponível, encontrar as medidas de tratamento apropriadas geralmente se mostra menos difícil e uma obrigação menos perigosa. Para médicos, a doença representa um fenômeno biológico interessante, até mesmo fascinante. Eles frequentemente aceitam o risco de contato com os fatores patogênicos contagiosos e sofrem perdas com o objetivo de compreender a doença, a fim de se tornarem capazes de curar as pessoas. Graças a isso, eles alcançaram a possibilidade do tratamento etiotrópico e da imunização artificial dos organismos humanos a determinadas doenças. A saúde do próprio médico é, assim, também mais protegida nos dias de hoje, mas ele não deve jamais menosprezar o paciente ou sua doença. Quando somos confrontados com o fenômeno macrosocial patológico que requer que procedamos de modo análogo, em princípio, aquele que governa a medicina contemporânea, especialmente com relação à superação de doenças que se propagam facilmente entre as populações, a lei exige medidas rigorosas e necessárias que se tornam obrigatórias também para as pessoas saudáveis. É também importante apontar que pessoas e organizações políticas com uma visão de mundo esquerdista geralmente representam uma atitude mais consistente nesse assunto, exigindo tais sacrifícios em nome do bem comum. Nós também devemos estar cientes de que o fenômeno diante de nós é análogo àquelas doenças contra as quais a medicina tradicional se mostrou inadequada. Para superar esse estado de coisas, nós devemos consequentemente utilizar novos meios, baseados na compreensão da essência e das causas do fenômeno patocrático, ou seja, de acordo com princípios análogos aos que governam a medicina moderna. A rota para a compreensão do fenômeno foi também muito mais difícil e perigosa do que aquela que o deveria levar de tal compreensão até a descoberta de atividades terapêuticas apropriadamente organizadas e justificadas naturalística e moralmente. Esses métodos são potencialmente possíveis e factíveis, uma vez que derivam de uma compreensão do fenômeno por si se tornam uma extensão disso. Nessa doença, assim como em muitos casos tratados pelos psicoterapeutas, a própria compreensão já inicia a cura das personalidades humanas. O autor confirmou isso na prática em casos individuais. Também parece que muitos dos resultados experimentais conhecidos se tornarão também similarmente aplicáveis. A insuficiência de esforços baseados nos melhores valores morais tornou-se cultura comum depois de anos de repercussão. As armas militares poderosas que colocam toda a humanidade em risco podem, por outro lado, ser consideradas tão indispensáveis como uma camisa de força, algo cujo uso diminui na proporção em que são aperfeiçoadas as habilidades de governar o comportamento das pessoas encarregadas da cura de outras. Nós necessitamos de medidas que possam alcançar todas as pessoas e todas as nações, e que possam operar sobre as causas reconhecidas das grandes doenças. Tais medidas terapêuticas não podem estar limitadas ao fenômeno da patocracia. A patocracia sempre encontrará uma resposta positiva se algum país independente for infectado com o avanço do estado de histeria, ou se uma pequena casta privilegiada oprimir e explorar os outros cidadãos, deixando-os atrasados e na escuridão.
Qualquer um que queira tratar o mundo pode assim ser perseguido, e o seu direito moral para agir pode ser questionado. O mal no mundo, de fato, constitui um contínuo. Um tipo abre a porta para outro, independentemente de sua essência qualitativa ou do slogan ideológico que o oculta. Também é impossível encontrar meios efetivos de ação terapêutica se as mentes das pessoas responsáveis por essas tarefas forem afetadas pela tendência ao pensamento conversivo, como a seleção subconsciente e a substituição de informações, ou se alguma doutrina que impeça uma percepção objetiva da realidade se tornar obrigatória. Em particular, uma doutrina política para qual fenômeno patológico macrosocial, de acordo com a sua famosa ideologia, se tornou um dogma, bloqueando um entendimento de sua verdadeira natureza também a ponto de se tornar impossível uma ação intencional. Qualquer um que administre essa ação deveria se submeter a um exame preliminar, ou até mesmo a um tipo de psicoterapia, para eliminar quaisquer tendências em direção até mesmo a um pensamento levemente desleixado. Assim como qualquer tratamento bem gerenciado, a terapia para o mundo deve conter duas exigências básicas: o fortalecimento dos poderes de defesa da comunidade humana como um todo e o ataque da sua doença mais perigosa, se possível de forma etiotrópica. Levando em consideração todos os aspectos referenciados no capítulo teórico sobre a ponerologia, os esforços terapêuticos devem ser conduzidos, sujeitando as operações dos fatores conhecidos da gênese do mal e os processos mesmos da ponerogênese aos controles de uma consciência social e científica. Tentativas presentes de confiar somente nas informações morais, não importando quão sinceramente forem percebidas, também se mostram inadequadas, da mesma forma que seria tentar agir unicamente com base nos dados contidos nesse livro, ignorando o suporte essencial dos valores morais. A atitude do ponerologista enfatiza primordialmente os aspectos naturalistas dos fenômenos. Todavia, isso não significa que os aspectos tradicionais tenham diminuído em valor. Os esforços que visam dotar a vida das nações com a ordem moral necessária devem, assim, constituir uma segunda ala, trabalhando em paralelo e racionalmente apoiada pelos princípios naturalistas. As sociedades contemporâneas foram pressionadas para um estado de recessão moral durante o final do século XIX e o início do século XX. Tirá-las desse estado é uma obrigação geral desta geração e deve permanecer como um pano de fundo para a atividade como um todo. A posição básica deveria ser a intenção de cumprir o mandamento de amar o próximo, incluindo até mesmo aqueles que cometeram um mal substancial, e mesmo se esse amor indicar a tomada de ações profiláticas para proteger os outros desse mal. Um grande esforço terapêutico somente pode ser efetivo uma vez que o façamos com o controle honesto da consciência moral, a moderação das palavras e a consideração na ação. Nesse ponto, a ponerologia mostrará a sua utilidade prática no cumprimento dessa tarefa. As pessoas e os valores desenvolvem-se na ação. Então, uma síntese dos ensinamentos morais tradicionais e essa nova abordagem naturalista somente podem ocorrer com o comportamento racional. A verdade é um remédio. Seria difícil resumir aqui as afirmações de muitos autores famosos sobre o papel da psicoterapia em tornar uma pessoa consciente do que tem lotado seu subconsciente, reprimido por um esforço constante e doloroso, por causa do medo que ela tem de encarar uma verdade desagradável de frente, por não possuir as informações objetivas para derivar as conclusões corretas ou por ser muito orgulhosa para permitir que se saiba que ela se comportou de forma ridícula. Além de ser muito bem compreendido por especialistas, esse assunto também se tornou de conhecimento geral, em um certo grau. Em qualquer método ou técnica de psicoterapia analítica, ou psicoterapia autônoma, como Thomas Szasz a chamou, a motivação orientadora da ação é a exposição à luz da consciência de qualquer material que tenha sido reprimido por meio da seleção subconsciente da informação ou pela desistência diante de problemas intelectuais. Isso é acompanhado por um desilusionamento das substituições e racionalizações, cuja criação está geralmente na mesma proporção da quantidade de material reprimido.
Referência 80. Thomas T. Penzas, 1920 a 2012. Psiquiatra húngaro ferrenho crítico dos métodos psiquiátricos tradicionais. Propõe um método alternativo onde o paciente decidia, junto com o seu médico, o tratamento que iria seguir. Chegou a afirmar, e defender em seus livros, que a doença mental é um mito. Nota do tradutor. Em muitos casos, acontece que o material é eliminado do campo da consciência por medo, e frequentemente substituído por associações ostensivamente mais confortáveis. Nunca teria tido esses resultados perigosos se, no início, tivéssemos reunido coragem para percebê-lo conscientemente. Nós então estaríamos na posição de encontrar uma saída independente, e em geral criativa, para a situação. Em alguns casos, no entanto, especialmente quando lidamos com fenômenos que são difíceis de entender dentro das categorias da nossa visão de mundo natural, conduzir o paciente para fora de seus problemas exige que o supramos com informações objetivas cruciais, geralmente das áreas da biologia, psicologia e psicopatologia, e que indiquemos dependências específicas que ele não foi capaz de compreender antes. A atividade instrutiva começa a dominar o trabalho psicoterapêutico nesse momento. Afinal de contas, o paciente necessita desses dados adicionais para reconstruir sua personalidade desintegrada e formar uma nova visão de mundo mais adequada à realidade. Somente então nós podemos partir para os métodos mais tradicionais. Se nossas atividades são para o benefício de pessoas que permaneceram sob a influência de um sistema patocrático, esse último padrão de comportamento é o mais apropriado. As informações objetivas fornecidas aos pacientes devem derivar de um entendimento da natureza do fenômeno. Conforme já esclarecido, o autor foi capaz de observar o funcionamento do processo de tornar alguém conscientemente ciente da essência e das propriedades do fenômeno macrosocial, com base nos pacientes individuais que se tornaram neuróticos pela influência de condições sociais patocráticas. Em países dominados por tais governos, quase toda pessoa normal carrega dentro de si alguma reação neurótica de intensidade variada. Afinal de contas, a neurose é a reação normal da natureza humana à condição de ser subjugado por um sistema patológico. Apesar da ansiedade que essas operações psicoterapêuticas corajosas necessariamente produzem nos dois lados, meus pacientes assimilavam rapidamente as informações objetivas que estavam sendo fornecidas, complementando-as com as suas próprias experiências, com informações adicionais necessárias e com a verificação de como se aplicavam essas informações. A reintegração criativa e espontânea de suas personalidades acontecia logo depois, acompanhada por uma reconstrução similar de sua visão de mundo. A psicoterapia subsequente era meramente uma assistência continuada nesse processo cada vez mais autônomo e na solução de problemas individuais, ou seja, uma abordagem mais tradicional. Essas pessoas perderam suas tensões crônicas, suas visões perceptivas dessa realidade anômala se tornaram incrivelmente realistas e adornadas com humor. O reforço de sua capacidade para manter a própria higiene psicológica, para a autoterapia e para a autopedagogia foi muito melhor que o esperado. Elas se tornaram mais talentosas nos assuntos da vida prática e eram capazes de dar bons conselhos aos outros. Infelizmente, o número de pessoas em quem um psicoterapeuta podia confiar adequadamente era muito limitado. Um efeito similar deve ser obtido em uma escala macrosocial, algo tecnicamente factível sob as presentes condições. Nessa escala operacional, liberará a interação espontânea desses indivíduos esclarecidos e a multiplicação social dos fenômenos terapêuticos. Estes últimos então criarão uma reação social qualitativamente nova e muito provavelmente tempestuosa. Nós devemos estar preparados para agir com o intuito de acalmá-la. Finalmente, isso trará um sentimento geral de relaxamento e de triunfo da própria ciência contra o mal. Isso não pode ser negado por quaisquer meios verbais e a força física também se torna sem sentido. O uso de medidas tão diferentes de qualquer coisa já utilizada antes produzirá um sentimento de fim de uma era durante a qual esse fenômeno macrosocial foi capaz de emergir e de se desenvolver, mas que agora está morrendo. Isso seria acompanhado por uma sensação de bem-estar das pessoas normais. Dentro dessa sugestão de psicoterapia global, o material adicional objetivado na forma de uma compreensão naturalista do fenômeno constitui o fundamental. Este livro possui a coleção de informações mais essenciais que o autor foi capaz de obter e de apresentar aqui,
em uma abordagem parcialmente simplificada. Sem dúvida, isso não representa a totalidade do conhecimento necessário. Acréscimos posteriores devem ser necessários. Por outro lado, eu dediquei menos atenção aos métodos, uma vez que isso constituiria em redundâncias múltiplas dos tipos de terapias que muitos especialistas já conhecem e usam em sua prática. A proposta desta atividade será deixar que o mundo retome sua capacidade de fazer uso do senso comum saudável e reintegrar as visões de mundo com base em dados cientificamente objetivados e adequadamente popularizados. A consciência assim criada seria muito mais apropriada à realidade que foi mal interpretada até recentemente. Como resultado, o homem se tornaria mais sensível na atividade prática, mais independente e engenhoso na solução dos problemas da vida e se sentiria mais seguro. Essa tarefa não é nova. Ela é o ganha-pão diário de um bom psicoterapeuta. O problema é mais técnico que teórico, a saber, como disseminar urgentemente tais influências através do globo. Todo psicoterapeuta deve estar preparado para as dificuldades causadas pela resistência psicológica derivada de atitudes e convicções cuja perda de fundamento se revela no curso do trabalho. Particularmente no caso de um grupo numeroso de pessoas, essas resistências acabam sendo manifestadas mais explicitamente. Todavia, entre os membros desse grupo, nós também encontramos aliados que nos ajudam a quebrar essas resistências. Para visualizar isso, vamos voltar mais uma vez para o exemplo da família N, na qual uma dúzia ou mais de pessoas colaboraram no abuso de um bode expiatório de 13 anos de idade, inteligente e agradável. Quando eu expliquei aos tios e tias que eles haviam estado sob a influência de uma pessoa psicologicamente anormal por anos, aceitando seu mundo ilusório como sendo real e participando, com honra percebida, em sua vingança contra o garoto que era supostamente o culpado pelos seus fracassos, inclusive aqueles que ocorreram anos antes do seu nascimento, o choque reprimiu temporariamente sua indignação. Não houve um ataque subsequente, provavelmente porque tudo aconteceu no meu consultório do Serviço de Saúde Pública e eu estava protegido com meu jaleco branco, que costumo vestir sempre que não me sinto completamente seguro. Eu sofri somente ameaças verbais. Uma semana depois, contudo, eles começaram a retornar, um por um, pálidos em um estado lastimável. Embora com dificuldades, eles realmente ofereceram ajuda e cooperação para restaurar a situação familiar e o futuro desse garoto desafortunado. Muitas pessoas sofrem um choque inevitável e reagem com oposição, protesto e desintegração da sua personalidade humana, quando informados de tal estado de coisas, ou seja, de que eles haviam estado sob a propaganda e a influência traumatizante de um fenômeno patológico macrosocial, não importando se eram os seguidores desse sistema ou seus opositores. Muitas pessoas se levantam em um protesto ansioso pelo fato de que a ideologia que condenavam ou aceitavam de alguma forma, mas que consideravam uma diretriz, está agora sendo tratada como algo secundário em importância. Os protestos mais barulhentos vinham daqueles que se consideravam justos, pois condenavam esse fenômeno macrosocial com talento literário e vozes elevadas, utilizando o nome derivado de sua ideologia mais recente, bem como fazendo uso excessivo de interpretações moralizantes em relação aos fenômenos patológicos. Forçá-los a uma percepção de uma compreensão correta da patocracia seria quase um trabalho de Sísifo, uma vez que eles teriam que se tornar conscientes do fato de que seus esforços serviram amplamente a objetivos opostos às suas intenções. Especialmente se eles se engajaram em tais atividades profissionalmente, é mais prático evitar a liberação de suas agressões. Pode-se até considerar que tais pessoas idosas são muito velhas para a terapia. Transformar a visão de mundo de pessoas vivendo em países com o sistema do homem normal se torna uma tarefa ainda mais trabalhosa, uma vez que elas são muito mais egotisticamente ligadas às imaginações sugeridas a elas desde a infância, tornando mais difícil de se reconciliarem com o fato de que existem assuntos que o seu sistema conceitual natural não podem assimilar. A elas também falta a experiência específica disponível para as pessoas que viveram sob o domínio patocrático por anos. Nós devemos, portanto, esperar a resistência e o ataque da parte das pessoas que estão protegendo seu sustento e suas posições, assim como defendendo suas personalidades de uma desintegração vexatória. Para abster-se de tal alienação, nós temos que contar com as reações adequadas da maioria.
A aceitação dessa psicoterapia será diferente em países onde as sociedades das pessoas normais já foram criadas, oferecendo resistência sólida ao domínio patocrático. Muitos anos de experiência, uma familiaridade prática com o fenômeno e a imunização psicológica nesse lugar muito tempo atrás produziram um terreno fértil para lançar as sementes da verdade objetiva e da compreensão naturalista. Uma explicação da essência do fenômeno macrosocial será tratada como uma psicoterapia atrasada que, lamentavelmente, deveria ter sido ofertada muito mais cedo. Isso teria permitido ao paciente evitar muitos erros, mas ainda é útil porque fornece a ordem e o relaxamento, permitindo uma ação racional subsequente. Tais dados, lá aceitos através de um processo bastante doloroso, serão associados com a experiência já possuída. Não existirão protestos egoística ou egotisticamente inspirados nesse mundo. O valor de uma visão objetiva será apreciado muito mais rapidamente, uma vez que garante uma base para a atividade racional. Logo em seguida, o sentimento de realismo em apreender o mundo ao redor, seguida por um senso de humor, começarão a compensar essas pessoas pela experiência que elas viveram, ou seja, a desintegração de suas personalidades humanas causadas por tais terapias. A desintegração da estrutura da visão de mundo anterior criará um sentimento temporário de vazio desagradável. Os terapeutas conhecem bem a responsabilidade consequente de preencher esse vazio, tão rápido quanto possível, com um material mais crível e confiável do que os conteúdos que foram corrigidos, ajudando a evitar os métodos primitivos de reintegração da personalidade. Na prática, é melhor minimizar a ansiedade do paciente, fazendo promessas adiantadas de que um material apropriadamente objetivado será fornecido na forma de dados confiáveis. Essa promessa deve então ser mantida, antecipando parcialmente a aparição dos estados desintegrativos. Eu testei essa técnica com sucesso em pacientes individuais e aconselharia sua implementação em grande escala, como sendo segura e efetiva. Para as pessoas que já tiverem desenvolvido uma imunidade psicológica natural, sua resistência aumentada à influência destrutiva da patocracia sobre suas personalidades, adquirida devido à consciência da essência da patocracia, pode ser de menor significância, mas não sem valor, uma vez que leva ao aperfeiçoamento da qualidade da imunização a um custo mais baixo, em termos de tensão nervosa. Contudo, para aquelas pessoas hesitantes que constituem a parte dos membros bem ajustados à nova classe média, as atividades imunizantes fornecidas por uma ciência da natureza patológica do fenômeno podem inclinar sua escala de atitudes na direção da decência. O segundo aspecto-chave de tais operações que deve ser considerado é a influência desses comportamentos instruídos sobre as personalidades dos patocratas mesmos. No decorrer da psicoterapia individual nós tentamos evitar fazer com que os pacientes ficassem cientes das aberrações permanentes, especialmente quando tínhamos razões para acreditar que eles eram condicionados por fatores hereditários. Os psicoterapeutas, contudo, são orientados pela consciência da existência dessa condição na sua tomada de decisão. Somente no caso dos resultados de lesões pequenas no tecido cerebral nós decidimos deixar o paciente ciente, a fim de ajudá-lo a elaborar uma maior tolerância com as suas dificuldades e de abolir os medos desnecessários. Em relação aos indivíduos psicopáticos, nós tratamos os seus desvios por meio de uma linguagem alusiva cuidadosa, tendo em mente que eles têm um tipo de autoconhecimento, e nós prosseguimos com as técnicas de modificação do comportamento para corrigir suas personalidades, levando em consideração os interesses da sociedade também. Quanto a operações em escala macrosocial, não é viável, obviamente, manter essas últimas táticas cautelosas de atividade. Traumatizar os patocratas será inevitável em uma certa extensão, e até mesmo moralmente e intencionalmente justificável pelo interesse da paz na Terra. Da mesma forma, todavia, nossa atitude deve ser definida pela aceitação dos fatos biológicos e psicológicos, renunciando a qualquer interpretação dos seus desvios psicológicos carregada moral e emocionalmente. Ao nos responsabilizarmos por esse trabalho, nós devemos considerar o bem da sociedade como sendo supremo. Apesar disso, nós não devemos abandonar nossa atitude psicoterapêutica e nos privarmos de punir aqueles cuja culpa não estamos aptos a avaliar. Se esquecêssemos disso, aumentaríamos o risco de ações incontroladas por parte deles, o que poderia causar uma catástrofe mundial. Ao mesmo tempo, nós não devemos alimentar medos exagerados, por exemplo, que tais atividades públicas esclarecedoras irão provocar reações excessivamente dramáticas entre os patocratas, ou seja,
uma onda de crueldade ou suicídio. Não. Esses indivíduos descritos como psicopatas essenciais, em conjunto com muitos outros portadores de anomalias hereditárias correlatas, têm elaborado desde a infância um sentimento de serem psicologicamente diferente dos outros. Revelar essa consciência para eles é menos traumático do que, por exemplo, sugerir uma anormalidade psicológica para uma pessoa normal. A facilidade com que eles reprimem o material desagradável do seu campo de consciência os protegerá de reações violentas. O que eles podem fazer, se nenhuma ideologia puder mais ser utilizada como uma máscara? Uma vez que a essência do fenômeno tiver sido cientificamente desmascarada, o resultado psicológico é sentimento de que o seu papel histórico terminou. Seu trabalho, além disso, assume um significado criativo historicamente, se o mundo das pessoas normais oferecê-los uma conciliação sob condições vantajosas sem precedentes. Isso causaria uma desmobilização geral da patocracia, especialmente nos países onde, praticamente falando, o apoio de uma ideologia já foi perdido. Essa desmobilização interna que eles tanto temem constitui o segundo objetivo mais importante. Uma condição crucial e complemento do trabalho terapêutico deve ser o perdão para os patocratas, como um produto da compreensão tanto deles quanto dos sinais dos tempos. Isso deve ser executado por meio de alterações nas leis correspondentes, com base em nossa compreensão do homem e do processo de gênese do mal que opera dentro das sociedades, o que irá neutralizar tais processos de forma causal e substituirá as antigas leis penais. A previsão de criação dessa lei não deve ser tratada meramente como uma promessa psicoterapêutica, ela deve ser preparada cientificamente e então efetivada. Perdão. A evolução contemporânea dos conceitos legais e da moralidade social-democrática está orientada para desmantelar as tradições antigas de manutenção da ordem e da lei por meio da repressão punitiva. Muitos países abandonaram a pena capital, incomodados com os abusos genocidas durante a última guerra mundial. Outras punições e os métodos de sua execução também têm sido mitigados, levando em consideração as motivações psicológicas e as circunstâncias do crime. A consciência das nações civilizadas protesta contra o princípio do direito romano, dura lex, sed lex, e ao mesmo tempo os psicólogos compreendem a possibilidade de que muitas pessoas atualmente desequilibradas possam reverter sua situação para uma vida social normal, graças a medidas pedagógicas apropriadas. Contudo, a prática só confirma essa possibilidade parcialmente. A razão é que a mitigação da lei não foi balanceada com os métodos correspondentes de repressão dos processos da gênese do mal, com base em sua compreensão. Isso provoca uma crise na área de proteção das sociedades contra o crime e torna mais fácil para que os círculos de patocratas utilizem o terrorismo a fim de atingir os seus objetivos expansionistas. Sob tais condições, muitas pessoas sentem que o retorno à tradição de maior rigor legal é o único meio de proteger a sociedade de um excesso do mal. Outros acreditam que esse comportamento tradicional nos enfraquece moralmente e abre a porta para abusos irrevogáveis. Eles então subordinam a vida e a saúde dos outros aos valores humanistas. A fim de sair dessa crise, nós devemos incitar todos os nossos esforços na busca por uma nova via, que ao mesmo tempo seria mais humanitária, mas também protegeria efetivamente as sociedades e os indivíduos indefesos. Tal possibilidade existe e pode ser implementada com base na compreensão objetiva da gênese do mal. Na essência dos fatos, a tradição não realista de uma relação entre um crime e da pessoa, que nenhuma outra pessoa está em posição de avaliar objetivamente, e a sua punição, que é raramente eficiente para mudá-la, deveria ser relegada à história. A ciência das causas do mal deveria fortalecer a disciplina moral da sociedade e ter um efeito profilático. Frequentemente, o simples ato de tornar uma pessoa ciente de que ela está sob a influência de um indivíduo patológico faz com que o círculo de destruição seja quebrado. Uma psicoterapia apropriada deve, portanto, ser incluída permanentemente nas medidas de reação ao mal. Infelizmente, se alguém está atirando em nós, nós devemos atirar de volta, ainda melhor. Ao mesmo tempo, contudo, nós devemos trazer de volta a lei do perdão, aquela velha lei dos soberanos sábios. Afinal de contas, ela tem princípios morais e psicológicos profundos e é mais eficiente que a punição em algumas situações. Os códigos penais prevêem que o autor de um ato penal que, no momento da sua transgressão,
Apresentava limitações em sua habilidade de discernir o significado do seu ato ou de controlar o seu próprio comportamento, em função de uma doença mental ou de alguma outra deficiência psicológica, receba uma sentença de grau apropriado. Se nós formos, portanto, considerar a responsabilidade dos patocratas à luz de tais leis e à luz do que já dissemos sobre as motivações do seu comportamento, nós deveríamos então mitigar consideravelmente o âmbito da justiça, dentro do mesmo quadro das regras existentes. As regras legais acima mencionadas, que são mais modernas na Europa do que nos Estados Unidos, estão desatualizadas em qualquer lugar e insuficientemente coerentes com a realidade biopsicológica. Elas são um compromisso entre o pensamento jurídico tradicional e o humanismo médico. Além disso, os legisladores não estão em posição de perceber os fenômenos patológicos macrosociais que dominam os indivíduos e limitam significativamente a sua habilidade de discernir o significado do seu próprio comportamento. Indivíduos suscetíveis são sugados sorrateiramente, uma vez que não estão a par das características patológicas desse fenômeno. As propriedades específicas desses fenômenos fazem com que a escolha de atitudes seja determinada decisivamente por fatores inconscientes, seguida pela pressão dos dominadores patocráticos, que não são tão preocupados com seus métodos e nem mesmo com os seus próprios adeptos. Qual seria o grau de mitigação penal que os julgaria com justiça? Por exemplo, se a atração e a inclusão da psicopatia essencial em atividades patocráticas é praticamente 100% previsível, deveria um julgamento reconhecer uma mitigação similar para a punição. Isso também deveria ser aplicado a outras anomalias hereditárias, em uma menor extensão, uma vez que elas também se mostram como fatores principais na seleção de atitudes. Nós não deveríamos culpar ninguém por ter herdado alguma anomalia psicológica de seus pais, da mesma forma que não culpamos alguém no caso de anomalias físicas e fisiológicas como o daltonismo. Nós devemos também parar de culpar as pessoas que sucumbem a traumas e doenças que deixam para trás danos ao tecido cerebral, ou aquelas que se tornam objeto de métodos pedagógicos desumanos. Em nome do bem dessas pessoas e do bem da sociedade, nós deveríamos usar a força em relação a elas, e incluirmos algumas vezes a psicoterapia, a supervisão, a prevenção e o cuidado forçados. Qualquer conceito de culpa ou condenação somente tornaria mais difícil nos comportarmos de uma forma que não somente é mais humanitária e intencional, mas também mais efetiva. Em se tratando de um fenômeno macrosocial, particularmente esse cuja duração é maior do que a vida ativa de um indivíduo, sua influência permanente força até mesmo as pessoas normais a se adaptarem em um certo grau. Nós, cujos instintos e inteligência são normais, estamos, de acordo com os critérios de nossa visão de mundo moral, na posição de avaliar a culpa dessas outras pessoas por ações que eles executaram dentro de uma loucura coletiva da patocracia. Julgá-los de acordo com as regras jurídicas tradicionais consistiria em retornar à imposição de força do homem normal sobre os indivíduos psicopáticos, ou seja, a posição inicial que fez com que a patocracia tivesse início. Sujeitá-los a uma justiça vingativa vale o prolongamento de duração da patocracia, mesmo que por um ano, muito menos se for por tempo indeterminado. A eliminação de um certo número de psicopatas diminuiria significativamente o fardo dessas anomalias sobre o conjunto de genes da sociedade e contribuiria em direção a uma solução para esse problema. Infelizmente, a resposta é não. As pessoas com vários desvios psicológicos sempre existiram, em toda a sociedade na Terra. Seu modo de vida consiste sempre em alguma forma de predação sobre a criatividade econômica da sociedade, uma vez que suas próprias capacidades criativas são geralmente abaixo do padrão. Qualquer pessoa que se conecte a esse sistema de parasitismo organizado perde gradualmente qualquer capacidade limitada para o trabalho lícito que pode ter tido. Esse fenômeno e sua brutalidade são na verdade mantidos pela ameaça de retaliação legal ou, ainda pior, de retribuição por parte das massas enfurecidas. Os sonhos de vingança distraem a atenção da sociedade da compreensão da essência biopsicológica do fenômeno e estimulam as interpretações moralistas cujos resultados nós já conhecemos. Isso tornaria mais difícil encontrar uma solução para a atual situação perigosa e tornaria mais complicada a possibilidade de solução para o problema de sobrecarga genética das anomalias psicológicas da sociedade, tendo em vista as futuras gerações. Esses problemas, contudo, tanto presentes como futuros, podem ser resolvidos se os abordarmos com um entendimento de sua essência naturalista e uma compreensão da natureza dessas pessoas que cometem um mal substancial.
A retribuição legal seria uma repetição do erro de Nuremberg. Esse julgamento sobre os crimes de guerra poderia ter sido uma oportunidade, que nunca mais se repetirá, de mostrar ao mundo a total psicopatologia do sistema hitleriano, com a pessoa do Führer na liderança. Isso teria levado a uma diminuição mais rápida e mais profunda do abuso da tradição nazista na Alemanha. Tal exposição consciente das operações dos fatores patológicos em uma escala macrosocial teria reforçado o processo de reabilitação psicológica dos alemães e do mundo como um todo, por meio de categorias naturalistas aplicáveis ao estado de coisas. Isso também teria constituído um precedente saudável para iluminar e reprimir outras operações patocráticas. O que realmente aconteceu foi que os psiquiatras e psicólogos sucumbiram muito facilmente às pressões de suas próprias emoções e de fatores políticos, e os seus julgamentos deram pouca atenção às propriedades patológicas reais, tanto da maioria dos réus, como do nazismo como um todo. Vários indivíduos famosos com características psicopáticas ou de outros desvios foram enforcados ou sentenciados a termos de prisão. Muitos fatos e dados que poderiam servir às propostas demonstradas nesse trabalho foram enforcados e aprisionados junto com esses indivíduos. Nós podemos entender facilmente por que os patocratas são tão ávidos para atingir esse resultado preciso. Não nos é permitido repetir tais erros, uma vez que os resultados tornam ainda mais difícil compreender a essência dos fenômenos patológicos macrosociais, e através disso eles limitam as possibilidades de repressão às suas causas internas. Na situação real do mundo de hoje, há somente uma solução moralmente e cientificamente justificada que pode curar nosso drama das nações e também fornecer um começo adequado para a solução do problema da sobrecarga genética da sociedade tendo em vista o futuro. Seria uma lei apropriada baseada no melhor entendimento possível dos fenômenos patológicos macrosociais e suas causas, que limitaria a responsabilidade dos patocratas àqueles únicos casos, geralmente de natureza criminosa sádica, nos quais é difícil aceitar a inabilidade de discernir o significado de tal ato. Só isso poderia possibilitar que as sociedades das pessoas normais retomassem o poder e liberassem os talentos internos que poderiam garantir um retorno da nação à vida normal. Esse ato de perdão é de fato justificado pela natureza, uma vez que é derivado do reconhecimento de uma causa psicológica que governa uma pessoa, enquanto ela comete o mal. Em dois sentidos, tanto dentro, no âmbito de nossa cognição, como fora da área que somos aptos a compreender. Este escopo acessível à cognição científica aumenta ao longo do processo de conhecimento geral. Em uma patocracia, contudo, a imagem do fenômeno é tão dominada pela causalidade que não há muito espaço sobrando para livre escolha. Nós nunca estaremos, de fato, na posição de avaliar a extensão da livre escolha com a qual uma pessoa individual foi dotada. Ao perdoar, nós subordinamos nossa mente às leis da natureza, em uma extensão básica. Quando nós evitamos o julgamento em relação àquilo que está no âmbito do ainda desconhecido para nós, sujeitamos nossa mente à disciplina de privar-se de entrar no domínio do que é muito pouco acessível à nossa mente. Assim o perdão leva nossa razão para um estado de disciplina e ordem intelectual, e com isso nos permite discernir a realidade da vida e suas ligações mais claramente. Isso faz com que seja mais fácil para nós controlar nossos reflexos vingativos do instinto e proteger nossas mentes da tendência de impor interpretações moralizantes sobre os fenômenos psicopatológicos. Isso é claramente vantajoso tanto para os indivíduos como para as sociedades. Ao mesmo tempo, em concordância com os preceitos das grandes religiões, o perdão nos ajuda a apreciar a ordem sobrenatural e com isso ganhar o direito do perdão a si mesmo. Isso nos faz mais capazes de perceber a voz interior dizendo faça isso ou não faça aquilo, e melhora nossa capacidade de tomar decisões adequadas para situações complicadas quando algum dado necessário nos falta. Nessa batalha extremamente difícil nós podemos não renunciar a essa assistência ao privilégio. Elas podem ser decisivas para inclinar o fiel da balança em direção à vitória. As nações que durante muito tempo tiveram que suportar o domínio patocrático estão agora próximas de aceitar tal proposição como resultado do seu conhecimento prático daquela outra realidade e da evolução característica de sua visão de mundo. Contudo, suas motivações são dominadas por informações práticas que também são derivadas da adaptação à vida naquela realidade divergente. As motivações religiosas também aparecem. A compreensão e afirmação amadurecem sob tais condições específicas. Seus processos de pensamento e sua ética social também evidenciam a ideia de um certo significado teleológico dos fenômenos,
no sentido de um divisor de águas histórico. Tal ato de renúncia da vingança judicial e emocional em relação às pessoas cujo comportamento foi condicionado por causas psicológicas, especialmente fatores hereditários específicos, é justificado pelo naturalismo em um grau significativo. Contudo, tais princípios naturalistas e racionais devem permitir que as decisões definitivas amadureçam. O esforço intelectual envolvido em cortar os elos com uma compreensão natural dos problemas do mal e uma confrontação disso com preceitos morais devem produzir frutos em muitos produtos do pensamento humano. As pessoas que perderam a sua habilidade de se adaptar ao trabalho sensível, para serem contratadas terão que ter garantidas as condições de vida toleráveis e assistência nos seus esforços para se readaptarem. Os custos incorridos à sociedade em relação a isso serão provavelmente menores que aqueles envolvidos em qualquer outra solução. Tudo isso irá requerer esforços organizacionais apropriados com base nesse modo de compreender tais assuntos, os quais estarão muito distantes da prática jurídica tradicional. As promessas devem ser feitas aos patocratas e então mantidas com a honestidade digna de uma sociedade de pessoas normais. Tal ato e sua execução devem, no entanto, ser preparados antes do tempo, a partir dos pontos de vista moral, legal e organizacional. Assim como a ideia demonstrada que encontra uma resposta vigorosa entre as pessoas que estão familiarizadas pela experiência com os fenômenos macrosociais descritos, ela insulta os sentimentos vingativos de inúmeros emigrados políticos que mantiveram os velhos métodos experimentais em relação aos problemas sociais e morais. Nós devemos então esperar mais oposição deles, justificada pela indignação moral. Contudo, esforços persuasivos devem ser feitos nessa direção. Seria também vantajoso se a solução para esse problema pudesse ser preparada com uma visão de herança contemporânea das ciências biohumanistas, uma herança que aponta para uma evolução parecida da lei, mesmo que ainda continue escondida no mundo acadêmico, muito imatura para a realização prática. O valor dos estudos científicos nessa área tende a ser subestimado pelas sociedades de mente conservadora. O trabalho pode ser facilitado por meio do uso de tais informações com uma visão em direção à necessidade de uma preparação rápida ou de uma atualização da lei. As legislações da nossa civilização têm sua origem primeira na tradição do direito romano, depois nos direitos dos soberanos de governar por direito divino, um sistema que defendeu previsivelmente a sua posição, e embora eles estivessem comandando a lei da graça, mostraram-se quase que completamente desalmados e vingativos dentro da concepção atual de normas codificadas. Tal estado de coisas coopera com o surgimento de sistemas patológicos de força, em vez de preveni-lo. Isso explica a atual necessidade de efetuar uma inovação essencial e a formulação de novos princípios derivados da compreensão do homem, incluindo os inimigos e malfeitores. Tendo surgido a partir de um grande sofrimento e de uma compreensão de suas causas, tal legislação seria mais moderna e humanitária bem como mais eficiente na área de proteção da sociedade dos produtos da ponerogênese. A grande decisão de perdoar deriva semelhantemente dos preceitos mais confiáveis dos ensinamentos morais eternos, algo também em concordância com a evolução contemporânea do pensamento social. Ela expressa preocupações práticas assim como uma compreensão naturalista da gênese do mal. Somente esse ato de piedade, sem precedentes na história, pode quebrar a corrente eterna dos ciclos ponerogênicos e abrir a porta tanto para soluções novas para problemas perenes como para um novo método legislativo baseado no entendimento das causas do mal. Essas decisões difíceis, portanto, parecem de acordo com os sinais dos tempos. O autor acredita que esse tipo preciso de inovação na metodologia de pensamento e ação está dentro do plano divino para essa geração. Ideologias. Assim como um psiquiatra está principalmente interessado na doença, prestando menor atenção ao sistema ilusório do paciente, que deforma qualquer realidade individual que ele tenha, o objeto da terapia global devem ser as doenças do mundo. Os sistemas ideológicos deformados que crescem a partir das condições históricas e das fraquezas de uma dada civilização devem ser entendidos na medida em que eles são o disfarce, o instrumento operacional, ou o cavalo de Troia para a infecção patocrática.
A consciência social deve separar primeiro essas duas camadas heterogêneas do fenômeno por meio da análise e da avaliação científica efetuada sobre elas. Essa compreensão correta e seletiva deve se tornar parte integrante de todas as consciências nacionais de alguma forma adequadamente acessível. Correspondentemente, isso reforçaria sua capacidade de se orientação independente dentro da realidade complicada de hoje, através da distinção de tais fenômenos de acordo com a sua natureza. Isso produziria uma correção nas atitudes morais e na divisão de mundo. A concentração dos nossos esforços sobre o fenômeno patológico deve assim produzir uma compreensão adequada e resultados suficientemente completos. A ausência dessa distinção básica na operação política é um erro que leva à perda de esforços. Nós podemos não concordar com as ideologias, uma vez que todas as ideologias políticas do século XIX simplificaram excessivamente a realidade social, a ponto de debilitá-la, mesmo na sua forma original, sem mencionar suas versões deformadas patologicamente. O primeiro plano deve, portanto, ser ocupado pela identificação do seu papel dentro do fenômeno macrosocial. A análise, a crítica e até mesmo, mais particularmente, o seu combate, podem ser colocados em segundo plano. Quaisquer discussões em relação à direção necessária para alterar as estruturas sociais podem ser contidas até que levem essa separação básica do fenômeno em conta. Uma vez corrigida, a consciência social pode executar a solução para esses problemas mais facilmente e os grupos sociais que são hoje intransigentes serão mais dóceis em se comprometerem. Uma vez que uma pessoa mentalmente doente tenha sido curada com sucesso de sua doença, nós sempre tentamos restaurar esse paciente ao mundo de suas convicções mais reais. O psicoterapeuta então busca, no mundo ilusoriamente caricato, pelos conteúdos primordiais e sempre mais sensíveis, e assim constrói uma ponte sobre o período de loucura para uma nova realidade saudável. Tal operação, é claro, requer habilidades necessárias no domínio da psicopatologia, uma vez que cada doença tem seu próprio estilo para deformar o mundo de experiências originais e as convicções do paciente. O sistema ideológico deformado criado pela patocracia deve ser sujeito a uma análise análoga, pela busca dos valores primordiais e certamente mais sensíveis. Para isso deve-se utilizar o conhecimento do estilo específico segundo o qual a patocracia caricaturou a ideologia do movimento de que ela se alimentou parasiticamente. Essa grande doença da patocracia acomoda várias ideologias sociais as suas próprias propriedades e as intenções dos patocratas, retirando delas, através disso, qualquer possibilidade de desenvolvimento natural e amadurecimento à luz do senso comum saudável do homem e da reflexão científica. Esse processo também transforma essas ideologias em fatores destrutivos, impedindo-as de participar na evolução construtiva das estruturas sociais. E condenando seus adeptos à frustração. Junto com seu crescimento degenerado, essa ideologia é rejeitada por todos os grupos sociais governados pelo senso comum saudável. As atividades de tal ideologia induzem nações a aderirem à antiga base de tentativa e erro, em termos de formas estruturais, fornecendo as melhores armas possíveis aos conservadores linha dura. Isso causa a estagnação dos processos evolutivos, algo que é contrário às leis gerais da vida social, e produz a polarização das atitudes entre vários grupos sociais, gerando um clima revolucionário. As operações da ideologia alterada patologicamente facilitam assim a penetração e a expansão da patocracia. Somente por meio da análise psicológica retrospectiva sobre a ideologia, revertendo-se ao período que precedeu a infecção ponerogênica e levando-se em consideração a qualidade patológica e as causas para sua deformação, os valores criativos originais podem ser descobertos e pontes podem ser construídas sobre o período de tempo dos fenômenos mórbidos. Essa cobertura habilidosa da ideologia original, incluindo alguns elementos razoáveis que surgiram depois do aparecimento da infecção ponerogênica, pode ser enriquecida por valores elaborados no decorrer do tempo e se tornar capaz de uma evolução posterior criativa. Ela estará em posição de ativar transformações de acordo com a natureza evolutiva das estruturas sociais, que em retorno farão essas sociedades mais resistentes à penetração por influências patocráticas. Essa análise nos apresenta problemas que devem ser superados de forma habilidosa, a saber, encontrar as designações semânticas apropriadas. Graças à criatividade característica nessa área, a patocracia produz uma massa de nomes sugestivos, preparados de modo a distrair a atenção das qualidades essenciais do fenômeno. Qualquer pessoa que tenha sido enlaçada por essa armadilha semântica,
Mesmo que somente uma vez, perde não somente a capacidade para a análise objetiva desse tipo de fenômeno, mas também perde parcialmente sua habilidade de utilizar o seu senso comum. A produção de tais efeitos dentro das mentes humanas é a proposta específica dessa patosemântica. Deve-se primeiro proteger sua própria pessoa contra eles e então proceder para proteger a consciência social. Os únicos nomes que podemos aceitar são aqueles com uma tradição histórica contemporânea aos fatos e que remontam aos tempos pré-infecção. Por exemplo, se chamamos o socialismo pré-marxismo de socialismo utópico, será difícil para nós entender que ele foi muito mais realista e socialmente criativo do que os movimentos posteriores, já adornados com material patológico. Contudo, esse cuidado não basta quando estamos lidando com fenômenos que não podem ser medidos dentro da estrutura natural de conceitos porque eles foram produzidos por um processo macrosocial patológico. Nós devemos assim novamente ressaltar que a inspiração do senso comum saudável natural é insuficiente para efetuar esse refinamento retrospectivo dos valores ideológicos que foram posteriormente deformados pelo processo patológico. A objetividade psicológica, o conhecimento adequado na área de psicopatologia e os dados contidos nos capítulos anteriores desse livro são indispensáveis para esse propósito. Uma vez equipados, nós também nos tornamos qualificados para criar novos nomes indispensáveis, que elucidariam as propriedades reais dos fenômenos, com a condição de que prestemos atenção suficiente aos preceitos da semântica, com toda a probidade e economia, como exigiria Guilherme de Ockham. Afinal de contas, esses nomes se espalharão através do planeta e ajudarão muitas pessoas a corrigir sua visão de mundo e sua atitude social. Essa atividade, embora legalista, ajuda realmente a remover o monopólio do controle dos nomes dos círculos patocráticos. Os protestos que se verificarão por parte deles somente provarão que estamos no caminho certo. A ideologia assim regenerada recupera a vida natural e a capacidade evolutiva que a patologização reprimiu. Ao mesmo tempo, contudo, ela perde sua habilidade de cumprir as funções impostas, tais como alimentar a patocracia e encobri-la da crítica do senso comum saudável, bem como de outra coisa muito mais perigosa, a percepção da realidade psicológica e seus aspectos cômicos. Condenar uma ideologia por causa dos seus erros, sejam eles contidos desde o início ou absorvidos mais tarde, nunca destituirá dessa função imposta, especialmente não nas mentes das pessoas que falharam em condená-la por razões similares. Se nós tentarmos posteriormente analisar essa ideologia condenada, nós nunca atingiremos o efeito que tem uma influência curativa sobre a personalidade humana. Nós simplesmente perderemos os fatores verdadeiramente importantes e seremos incapazes de preencher um certo espaço com conteúdo. Nossos pensamentos serão forçados a evitar qualquer coisa que bloqueie sua liberdade, enganando-se por entre verdades ostensivas. Uma vez que alguma coisa sucumbe aos fatores patológicos, ela não pode ser compreendida sem a utilização de categorias apropriadas. Imunização. Muitas doenças infecciosas dão ao organismo uma imunidade natural por um período entre alguns poucos e muitos anos. A medicina imita esse mecanismo biológico, introduzindo vacinas que capacitam o organismo a se tornar imune e se passar pela doença. Mais e mais frequentemente a psicoterapia tenta imunizar a psique de um paciente para vários fatores traumáticos que são muito difíceis de eliminar de sua vida. Na prática, nós utilizamos isso com mais frequência em pessoas sujeitas à influência destrutiva de indivíduos caracteropatas. Imunizar alguém contra a influência destrutiva das personalidades psicopáticas é algo mais difícil. Contudo, isso representa uma analogia próxima à tarefa que deve ser executada em relação às nações que sucumbiram à influência do diversionismo psicológico patocrático. As sociedades governadas por muitos anos por um sistema patocrático desenvolvem uma imunização natural como descrito, junto com a indiferença característica do fenômeno e humor cínico. Em combinação com o crescimento do conhecimento prático, esse estado deve ser levado em consideração toda vez que desejamos avaliar a situação política de um determinado país. Nós devemos também destacar que essa imunidade se refere ao fenômeno patológico por si mesmo, não sua ideologia, o que explica por que ela é efetiva contra qualquer outra patocracia, não importando a máscara ideológica. A experiência psicológica ganha permite que o mesmo fenômeno seja reconhecido de acordo com as suas propriedades reais.
A ideologia é tratada de acordo com o seu papel verdadeiro. A psicoterapia aplicada apropriadamente sobre um indivíduo que sucumbiu à influência destrutiva das condições de vida sob o domínio patocrático sempre produz uma melhora significativa na imunização psicológica. Ao tornar um paciente consciente das qualidades patológicas de tais influências, nós facilitamos o desenvolvimento dessa indiferença crítica e da serenidade espiritual que a imunização natural não poderia ter produzido. Assim, nós não imitamos simplesmente a natureza, mas realmente alcançamos uma qualidade melhor que a natural na imunidade, que é muito mais efetiva na proteção do paciente das tensões neuróticas e no reforço de sua desenvoltura prática do dia a dia. A consciência da essência biológica do fenômeno proporciona uma preponderância tanto sobre o fenômeno como sobre as pessoas que não possuem tal consciência. Esse tipo de imunidade psicológica também se mostra mais permanente. Se a imunidade natural dura a vida da geração na qual ela foi produzida, a imunidade com base científica pode ser transmitida posteriormente. Da mesma forma, a imunidade natural, juntamente com o conhecimento prático sobre o qual ela está baseada, pode ser muito difícil de ser transmitida a nações que não tiveram essa experiência imediata, mas o conhecimento que está baseado em dados científicos geralmente acessíveis pode ser transmitido a outras nações sem esforços super-humanos. Nós estamos diante de dois objetivos relacionados. Em países afetados pelo fenômeno acima discutido, nós devemos tentar transformar a imunidade natural existente naquela imunidade de melhor qualidade, tornando assim possível aumentar a facilidade de operação, ao mesmo tempo em que se diminuem as tensões psicológicas. Em relação àqueles indivíduos e sociedades que indicam uma imunodeficiência óbvia e estão ameaçados pela expansão patocrática, nós devemos facilitar o desenvolvimento da imunidade artificial. Essa imunidade é gerada principalmente como um resultado natural da compreensão dos conteúdos reais do fenômeno macrosocial. Essa consciência causa um período de experiência tempestuoso, não destituído de protestos, mas esse processo de substituição da doença é de curta duração. Desnudar a realidade naturalista até agora protegida por uma máscara ideológica é uma assistência efetiva e necessária para indivíduos e sociedades. Dentro de um curto período de tempo, isso começa a protegê-los das atividades ponerogênicas dos fatores patológicos mobilizados no interior da frente monolítica da patocracia. As indicações adequadas dos meios práticos para a proteção da própria higiene mental facilitarão e acelerarão a criação dessa imunidade psicológica valiosa, de forma similar aos resultados da atividade de uma vacina. Essa imunidade psicológica individual e coletiva, baseada no entendimento naturalisticamente objetivado dessa outra realidade, é colorida com um sentimento de conhecimento próprio que cria assim uma nova rede humana. Alcançar essa imunidade parece uma precondição necessária para o sucesso em relação a quaisquer esforços e ações de natureza política que auxiliariam a tomada de governos pela sociedade das pessoas normais. Sem tal consciência e imunização será sempre difícil conseguir a cooperação entre os países livres e as nações que sofrem sob um governo patocrático. Nenhuma linguagem comum de comunicação pode ser garantida por quaisquer doutrinas políticas baseadas na imaginação natural das pessoas que não possuem nem a experiência prática, nem o entendimento naturalista do fenômeno. As armas mais modernas e caras que atualmente ameaçam a humanidade com catástrofes globais se tornam obsoletas no mesmo dia em que elas são produzidas. Por quê? Elas são armas de uma guerra que pode nunca acontecer, e as nações do mundo rezam para que isso nunca aconteça. A história da humanidade tem sido a história das guerras, o que faz com que ela perca o sentido eterno aos nossos olhos. Uma nova grande guerra representaria o triunfo da loucura sobre o desejo de viver das nações. Portanto, a razão internacional deve prevalecer, reforçada pelos valores morais e pela ciência naturalista recentemente descobertos, no que diz respeito às causas e à gênese do mal. A nova arma sugerida aqui não mata ninguém. Todavia ela é capaz de reprimir o processo de gênese do mal dentro de uma pessoa e de ativar os seus próprios poderes curativos.
Se as sociedades forem supridas com uma compreensão da natureza patológica do mal, elas estarão habilitadas para executar uma ação acertada baseada em critérios morais e naturalistas. Esse novo método de solucionar os problemas eternos será a arma mais humanitária já usada na história humana, assim como a única que pode ser utilizada de forma segura e efetiva. Nós podemos também esperar que o uso dessa arma ajudará a terminar séculos de guerra entre as nações.